Olá, dramaturgos! Você já deve ter olhado a Poética de Aristóteles e pensado consigo mesmo: esse cara está falando grego, não é verdade? Mas isso não significa que você não possa entender a mensagem do filósofo. Assista esse vídeo para uma sinopse e análise deste antigo tratado estético. Assim como a retórica, a Poética de Aristóteles é uma análise da estética, um ramo da filosofia preocupado com o conceito de beleza e outros princípios artísticos. Os filósofos estéticos antigos foram alguns dos primeiros teóricos no campo da arte e da literatura, e a poética é considerada a primeira obra existente na teoria literária. De fato, falar em público era uma parte importante da vida cívica grega. Portanto, fazê-lo bem praticando retórica, entendendo a poética, era considerado uma forma de arte. Como o próprio nome sugere, o trabalho de Aristóteles é uma investigação filosófica sobre o que faz uma boa poesia, especialmente no que se refere ao fazer das artes dramáticas. Primeiramente, o autor se preocupa em categorizar os gêneros e diferenciá-los com base nos processos de imitação empregados em cada uma delas. Ou seja, Aristóteles classifica os gêneros dependendo do tipo de pessoas, ações, eventos ou exemplos que obras possam refletir. Por exemplo, a poesia épica é uma representação de grandes eventos e ações. As comédias exibem pessoas e situações ridículas. A poesia lírica pode imitar os sons da natureza e as tragédias envolvem indivíduos notáveis em situações infelizes. Embora Aristóteles proponha, na abertura da poética, tratar a poesia em si, em seus vários tipos, notando a qualidade essencial de cada uma, ele gasta consideravelmente mais tempo focado na característica da natureza da tragédia do que em qualquer outro gênero. Ele não apenas lista certos elementos trágicos quantitativos, como prólogo, epílogo e coro, mas também se aprofunda nas 6 características qualitativas que ele discute em ordem de importância: enredo, personagem, pensamento ou correlação entre a ação e a personalidade de um personagem, dicção ou uso particular da linguagem por um poeta, música ou a relação da música com o enredo e espetáculo ou elemento visual do desempenho. Aristóteles se debruça quase toda a poética falando da tragédia, terminando com uma breve discussão sobre o gênero épico. No entanto, existem evidências consideráveis que sugerem que existiu uma análise semelhante à contraparte da tragédia, a comédia, que infelizmente foi perdida por nós. Muito longe da sua proposição original, Aristóteles não parece ter desenvolvido muita teoria sobre outros gêneros além da tragédia. Não obstante da sua discussão sobre o épico no final da poética existente, podemos inferir que ele considerou muito dos mesmos princípios que ele aplica à tragédia, também se aplicam à poesia e ao drama de maneira mais geral. Você já ouviu o ditado "a arte imita a vida"? Muitos que usam essa frase podem não perceber, mas a ideia pode ser identificada na Poética de Aristóteles. Para este filósofo, não havia outra maneira de interpretar a arte como interagindo com o mundo real, porque ele via no ato de mímese, ou arte da imitação e representação, como essencial para todas as interações humanas. Tomemos um exemplo que o próprio Aristóteles usa quando cita como aprendemos a conversar, andar e nos comportar, imitando o que vemos de nossos pais e outras pessoas ao nosso redor. Se toda poesia ou arte em geral é um produto de alguma forma de imitação, então definir os diferentes gêneros é simplesmente uma questão de identificar que tipo de pessoas e eventos eles representam. Para Aristóteles, havia 3 tipos de personagens que poderiam ser retratados: os superiores a nós como deuses, heróis e reis, os inferiores a nós como praticantes de vilania, e aqueles com todos os direitos iguais ou todos os outros. Uma coisa interessante é observar a desmedida, que se um personagem ultrapassa determinada medida, ele necessariamente tem que ser punido por isso. Por esse motivo, um mocinho muito querido acaba tendo consequências terríveis contra gosto do público. Uma solução que muitos autores têm feito nos últimos tempos é a adição de seres mitológicos, como zumbis e extraterrestres.
Assim, nossos mocinhos podem matá-los em paz sem cair na desgraça de ferir as regras aristotélicas. Assim, por exemplo, Aristóteles caracteriza a tragédia ao dizer que envolve indivíduos superiores apanhados em circunstâncias infelizes. Por outro lado, no entanto, provavelmente não acharíamos uma comédia muito engraçada que permitisse ao protagonista triunfar sobre um herói. Em outras palavras, os gêneros podem ser amplamente identificados por seu conteúdo emocional. Muitos de nós provavelmente já se sentiram revigorados ou aliviados depois de gritar em um travesseiro ou chorar. Por que os gregos precisavam desse sentimento de refrescar ou aliviar a catarse ou o processo de purgar ou limpar? Aristóteles aplicou o termo à liberação de emoções provocadas por nossas experiências com poesia e outras formas de arte. Assim como socar uma parede ou limpar uma casa, a poesia deve ser catártica, ou uma maneira de nos purificar das emoções que podem ser consideradas prejudiciais ou inoportunas. Por exemplo, Aristóteles alegou que a tragédia deve provocar piedade e medo, e muitos de nós hoje ainda podemos assistir filmes de terror para obter nossa dose de emoções e calafrios sem ter que realmente experimentar nenhuma das situações representadas. Assim, imitando a vida, a poesia e o drama, como outras formas de arte, nos permitem interagir com o mundo real de maneira que talvez nunca cheguemos ou desejemos. Mas por que os produtos de imitar a vida dessa maneira se tornaram um elemento básico do esforço humano? Certamente, outras criaturas também imitam o mundo ao seu redor. Aristóteles, no entanto, foi responsável pela prevalência e popularidade da poesia, afirmando que não apenas é derivado da nossa necessidade inerente como organismo de imitar, mas também temos grande prazer em fazê-lo, sendo uma das poucas espécies que podem se engajar de maneira mensurável em atividades puramente por prazer. Faz sentido que os seres humanos desenvolvam uma maneira de fazer a imitação necessária, além de torná-la totalmente agradável. No entanto, Aristóteles também afirmou que não é prazeroso apenas imitar, mas fazer o que a imitação deve facilitar, ou seja, aprender. Então, dramaturgo, gostou desse conteúdo e quer nos indicar um assunto? É só escrever aqui embaixo. E não se esqueça de ajudar o canal deixando o seu joinha, compartilhando com os amigos e se inscrevendo para receber todas as nossas notificações. E até o próximo vídeo!